Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. O vídeo de hoje é uma revisão de conteúdos. Então vamos começar pelo gráfico. Aqui eu vou colocar uma função y igual a 2x. Então como que funciona essa tabela? De um lado eu coloco x, do outro lado o resultado final que é o y. E aqui nós colocamos então a equação da função, nesse caso 2x. Para os valores de x, eu vou jogar alguns números aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar, vocês podem fazer isso no exercício que eu vou passar para vocês também. Menos 2, menos 1, 0, 1 positivo, 2 positivo. Aí aqui, nessa coluna, nós montamos a equação e na coluna y o resultado. Então, aqui, por exemplo, vai ficar 2 vezes, ó, é 2 vezes o x. Então, em todos eles, 2 vezes x, ó, 2 vezes o valor de x. Para cada linha tem um valor diferente. Então, aqui, menos 2. Nessa linha, o x vale menos 1. Nessa linha, o x vale 0. Nessa linha, o x vale 1. E nessa linha, o x vale 2. Como a função é 2 vezes x, agora é só resolver. 2 vezes 2, 4, mais com menos, menos. Então, o resultado ficou menos 4. 2 vezes 1, 2. Jogo de sinal mais com menos vai ficar menos. Então, o resultado aqui, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2 positivo. E 2 vezes 2, 4 positivo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar esses pontos ali no gráfico. Então, vocês vão observar a coluna do x e do y. Quando o x vale menos 2, lembrando que esse é o eixo do x deste lado positivo e desse lado é o x negativo. Aqui acima é a ordenada y positivo e abaixo y negativo, tá? A gente sempre começa pelo x, então vamos marcar os pontos. Menos 2 e menos 4. Menos 2 para x, ó, tá aqui, e o menos 4 vai ser o encontro dos pontos aqui. Marcar o primeiro ponto. Depois, menos 1 para x, menos 2 para y. Menos 1 vai estar aproximadamente aqui. Menos 1 para x e menos 2 para y. Aqui pelo meio, podemos se dizer, né? Próximo. Quando o x vale 0, o y vale 0. 0 e 0 fica bem em cima do eixo, então. Próximo ponto, 1 para x e 2 para y. Então, o x aproximadamente aqui, né? Como esse gráfico está de 2 em 2, vai ser no meio. 1 para x e 2 para y vai vir aqui o ponto. Depois, 2 para x, 4 para y. 2 positivo para x e 4 para y. Pronto, marcamos o nosso gráfico. Agora, vocês vão pegar uma reta, né? Vocês vão traçar, vocês vão pegar uma régua lá e vão traçar, vocês vão ver que vai dar uma reta. Como que é o nome, então? O nome do gráfico é conforme a função. A função é y igual a 2x. Então, você vem aqui e coloca o nomezinho dele. Y igual a 2x. É uma função crescente, porque é assim, ó. Quando x for maior que 0, a função é crescente, tá? Ou seja, ela cresce, ó, ela tá crescendo. Quando x for menor que 0, a função é decrescente, ela cai. Ela fica virada na outra direção, tá bom? Então, aqui o valor que está com x, o x é positivo, ó. O x é positivo, a função fica positiva. Eu vou dar um exemplo quando o x é negativo. Vou pegar essa mesma função aqui, ó, 2x, y igual a 2x, só que vai ser negativo agora, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Y igual a menos 2x. Então, da mesma forma, x, a função e o y, que é o resultado final. Vou jogar alguns valores aqui para x, menos 2. É assim que vocês vão fazer os exercícios também. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, que aí você consegue observar os pontos positivos e negativos. Vou montar aqui menos 2 vezes o valor do x, que nesse caso é menos 2. 2 vezes 2, 4, o jogo de sinal vai ficar mais, 4 positivo. Menos 2 vezes x. O x aqui vale menos 1, então a gente monta e resolve. 2 vezes 1, 2, jogo de sinal vai ficar positivo 2. Aqui, menos 2 vezes o valor de x. O valor de x é 0, qualquer número vezes 0 é 0. Aqui,
Menos 2 vezes o valor de x, nessa linha vale por 1, 2 vezes 1, 2, jogo de sinal vai ficar negativo. Negativo 2 vezes o valor de x, o x é 2, 2 vezes 2, 4, o jogo de sinal fica menos. Pronto, agora a gente vem aqui para o gráfico e marca o valor do x e o do y. Menos 2 para x, 4 para y. Menos 2 para x, 4 para y. Vai ficar aqui. Menos 1 para x, 2 para y. Aproximadamente aqui, menos 1 para x, 2 para y. Aqui. 0 para x, 0 para y. Ó, 0 para x, 0 para y. 1 positivo x, 2 negativo y. 1 positivo x, 2 negativo y. 2 positivo x e menos 4y. 2 positivo x e menos 4y. Aí agora a gente vai traçar, ó. Vocês vão observar que ali ficou o gráfico virado para o outro lado. Qual é o nome da função? Então, a gente coloca lá, y igual menos 2x. Quem quiser pode fazer depois no aplicativo GeoGebra, lança essa função que você vai ver a reta na mesma direção. Então, ó, olhem a diferença. Quando o x estava positivo, 2x, ela ficou virada para outra direção. Agora que está negativo, ó, então a gente fala que essa é uma função crescente, tá? Ó, função crescente. E a de baixo, função decrescente. Porque ela decresce, né? Então, quando o y é menor que zero, perdão, x é menor que zero, ela fica decrescente. E aqui, para finalizar, então, nós temos dois probleminhas e nós só vamos montar a equação. O que que é a equação? É a função que gera esse problema, o que faz a gente chegar no resultado depois de calcular, né? Então, aqui, o motorista de táxi cobra R$ 4,50 de bandeirada, que é um valor fixo, mais 90 centavos por quilômetro rodado. Vamos chamar o quilômetro rodado de x. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser por uma corrida de 22 quilômetros. Primeira coisa, vamos estabelecer a função. Então, a função vai ser y nós vamos chamar de total, o valor total da corrida, tá? O preço da corrida. O x vamos chamar de quilômetros, tá? Como que fica na hora de montar? Então, y igual 90 centavos por quilômetro. Então, a gente vai ter que multiplicar o 90 centavos pela quantidade de quilômetros. Como a gente não sabe, no início a gente coloca 0,90x, ou vezes x, mais a taxa fixa de R$ 4,50. Aqui está a lei de formação, ou seja, a função que faz com que eu represente esse problema, tá? Então, lembrando que o y sempre é o total, o valor do resultado final, e o x vai estar sendo a variável, tá bom? Aí, para a gente descobrir nessa situação 22 quilômetros, o que que a gente faria? 90 centavos vezes 22 quilômetros mais 4,50. Vamos ver quanto que dá? Então, aqui, ó, 0,90 centavos, que é o preço do quilômetro, vezes 22 quilômetros, perdão, mais a taxa fixa, né, 4,50. Então, essa corrida nesse momento daria R$ 24,30. E aqui na questão número 2, ó, na questão número 2 diz o seguinte: para levar uma carga de um caminhão de um estado para o outro, a transportadora cobra R$ 10,00 fixos, mais 50 centavos por quilo de carga. O preço do frete é y e a função de massa de quilogramas, ou seja, os quilos variáveis x. Qual é a lei de formação? Então, vamos pensar que o y representa o total, y igual, o x é sempre o variável, tá? A variável. Então, se vai ser 50 centavos por quilo, o quilo já está dizendo aqui que vai ser x. Então, a gente vai montar 0,50x, ou seja, 50 centavos vezes x. Quanto mais quilos, o total de quilos, nós multiplicamos por 50 centavos. Mais o valor fixo, que está dando ali o valor fixo de, vamos ver, R$10. Então, essa é a função. Tá? A lei de formação dessa função. Aí, para a gente calcular, por exemplo, 100 quilos, aí multiplica 0,50 vezes 100 quilos mais a taxa de R$10. 200 quilos, 0,50 vezes o x mais o R$10. Então, para montar uma função é isso, pessoal. Lembrando sempre que o y é o total e o x é o variável. E vocês vão observar se tem alguma outra taxa fixa, coloca somando
ou o que tem que fazer aqui do ladinho, ok? Essa é a revisão, deixei algumas atividades para vocês estarem fazendo, depois que vocês concluírem, participem da aula ao vivo, tirarei as dúvidas e lá vou passar o link para o trabalho avaliativo, ok? Um abraço, boa semana, bons estudos, tchau, tchau, pessoal!